Mais uma Conversas com História na Rádio Inquieta, um programa em que nós revivemos, contamos histórias, para muitas delas desconhecidas, muitas delas já com anos e anos de história. Hoje temos o nosso convidado, é o Quimberto. Quimberto, já lá vamos falar da tua história. Antes, lembrar aos nossos ouvintes que os patrocinadores, o Jorge, o restaurante em Faf. Conversas com História, convidado, já o disse há bocadinho, o nosso convidado é o Quimberto. Ok, as histórias têm que começar todas pelo princípio. E vamos lá atrás, muito atrás, em que o Quimberto era um miúdo que saía do trabalho e ia para o Complexo de Vitória treinar com a ambição de um dia ser jogador de futebol. Como é que isso foi crescendo e como é que essas coisas aconteceram? Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, simplesmente mesmo, com muita simplicidade, dizer que o sonho existe e irá sempre existir, ou irá sempre existir. Porquê? Porque a infância que eu tive não foi fácil. Não foi fácil porque, não era fácil naquela altura? Sim, quase para todas as famílias. Mas de qualquer forma, venho de uma família com cinco irmãos, onde a prioridade na altura deveria ser os estudos, que não foram. Infelizmente, mas há sempre tempo para tudo. Mais à frente, já falaremos acerca disso, mas de qualquer forma, e as dificuldades eram muitas, e eu tive que tomar uma decisão da minha vida na altura, numa idade tenrinha, com 14 anos, difícil como era, mas havia aquela vontade, havia aquele querer de ser jogador de futebol. Não era fácil porque a qualidade na altura, não só da minha pessoa, mas de todos aqueles que gostariam de ter sido jogadores e de ter a mesma oportunidade que eu tive, era muita, e nós tínhamos que nos fazer à vida, e para ser jogador de futebol naquela altura tínhamos que trabalhar muito. E eu, com 14 anos, tive a oportunidade de ter uma experiência de vida completamente diferente para aquela que na altura sonhava, que era jogar futebol, estudar e jogar futebol. Não pude conciliar as duas coisas porque as dificuldades eram muitas, tive que trabalhar para defender esse meu sonho, essa minha vontade, e aqueles 14 aninhos deu-me uma experiência de vida totalmente diferente para aquela que eu me estava a preparar, porque quando se trabalha tens uma responsabilidade muito grande, porque há sempre essa a vontade não, há sempre que nós temos sempre que cumprir com aquilo que nos é pedido, neste caso desde os horários até à saída para o treino. E isso aconteceu durante 4 anos, que não foram nada fáceis, mas consegui conciliar essas duas coisas, o trabalho com o futebol, por muito que me custasse, mas quem corre por gosto nunca se cansa. Ok, na altura eras um miúdo e olhavas para o Vitória, como a maior parte dos miúdos hoje em dia também olham para o Vitória, com uma ambição enorme. Quando foi o dia que te propuseram assinar contrato profissional e como é que foi esse dia aqui? Segunda fase da segunda fase dos Júniores, do Campeonato Nacional dos Júniores, nós jogámos em casa com o Varzim,
Posso estar enganado, mas na altura, a segunda fase, éramos nós, o Varzim, União de Coimbra e o Braga. E tínhamos o objetivo de chegar o mais longe possível, mas tínhamos esse jogo em casa com o Varzim e já jogávamos na nossa academia, na primeira academia aqui em Portugal, que foi a Academia do Vitória, na altura por Dr. Pimenta Machado. E nesse jogo já havia, não digo desde o início da época, mas já havia ali um leque de jogadores em que o Vitória já tinha referenciado para assinar contrato profissional e eu não estava nesse leque de jogadores. E talvez alguém com uma visão acima de todos os outros estava lá em cima no seu, podemos dizer, no seu consultório ou no seu escritório, estava a ver o jogo e neste caso falo do Dr. Pimenta Machado, que era a figura máxima do Vitória, e estava a ver esse jogo. E nesse jogo eu acabei por fazer um grande jogo, acabei até por fazer um grande golo, e só no final do jogo simplesmente ele presenteou-me com uma assinatura de contrato, não naquele dia, mas durante a semana, em que ele se desloca para falar com o professor Manuel Machado e diz que aquele miúdo ali assim, que era para assinar contrato. Toda a gente ficou assim a olhar para ele, mas aquele miúdo ali é para assinar contrato. Na altura não havia tantos jornais, não havia tantas rádios, não havia tantos meios de comunicação. Há bocadinho falaste que cresces numa família humilde, de gente trabalhadora, gente vitoriana. Pimenta Machado está de conhecimento a ti que tu vais assinar contrato profissional com Vitória e tu vais para casa. Como é que é a reação quando chegas a casa e dizes ao teu pai e à família que vais ser jogador? Deixa-me te lembrar de outra coisa, Adriano. O meu falecido pai, é com orgulho que eu falo acerca dele. Durante muitos anos ele foi porteiro do Vitória, durante muitos anos. E incutiu-me também o que é ser vitoriano. E para ele era um orgulho enorme ter o filho a jogar nas camadas jovens do Vitória e sendo ele também porteiro do Vitória aqui do antigo peão. E para ele era um simples trabalho que ele tinha, mas era um trabalho que lhe dava gosto, não ganhava nada com aquilo, era um prazer ele ser porteiro do Vitória, como qualquer outro porteiro na altura que existia para dar entrada a todos os sócios do Vitória. E eu, quando nesse dia, a minha primeira preocupação era saber como é que eu iria dar o despedimento na fábrica, porque essa que era a minha preocupação, para não perder os meus direitos. E a minha segunda, não era preocupação, mas era um motivo de orgulho muito, muito grande, era chegar a casa e dizer isto à família. Pegavas rapidamente no telemóvel e ligavas logo. Exatamente, na altura não havia telemóveis, mas o que havia na altura era só e simplesmente o fator de recebermos essa notícia e de podermos chegar a casa o mais rápido possível para falar com... Ficou muito longe nesse dia, nunca mais chegavas a casa. Sim, porque o jogo foi um domingo de manhã, e depois tínhamos que ir almoçar a casa e a família estava à espera e foi a melhor notícia que eu poderia dar ao meu pai, foi dizer que queria assinar contrato profissional, queria me despedir da fábrica e queria e como é que meses de despedimento para não perder os meus direitos, mas também as pessoas em si, na altura, as pessoas que eu trabalhava na antiga fábrica Freitas e Fernandes, ali na Calderoa, foram pessoas espetaculares comigo, sempre que me puderam ajudar na altura que eu precisava de sair mais cedo para os treinos, eles também facilitaram a vida e eu também fiquei muito grato, não só a quem dirigia a fábrica, mas acima de tudo a todos os meus colegas, de quando a quando, ou principalmente uma vez por ano, eu me reúno com eles no Natal para celebrar os bons momentos que a gente passou naquela fábrica. Não foram muitos, foram 4 anos, alguns deles muito marcantes porque foram pessoas que eu tenho uma enorme gratidão para com eles, porque eles sabiam o esforço que eu fazia
para se ingrar nesta conciliar carreira. as duas coisas. Em se ingrar nesta carreira futebolista, porque não era nada fácil. E a partir do momento em que me foi dada essa possibilidade de assinar contrato com o Vitória, então sim, foi um privilégio para mim dar a notícia à minha família, dar o despedimento na fábrica e, acima de tudo, também transmitir isso aos meus colegas, a dizer que iria ser jogador de Vitória. Ok, tu fazes um percurso com várias equipas, em Santa Clara, mas há 3 equipas que são marcadamente as equipas da tua carreira, que é o Benfica, que é o Sporting, que é o Vitória do Mário Pérez. Mas para lá chegares, os nossos ouvintes provavelmente não terão noção que tiveste que fazer muitos sacrifícios. Aquela ida para Castelo Branco, naquela altura, conta-nos lá como é que foi. Foi uma altura, estamos a falar de um miúdo que nunca tinha saído de Guimarães, que fez praticamente a sua vida, a sua infância crescida. Que se tinha acabado de despedir da empresa. Da empresa, ou seja, um miúdo que morava em Creixemil, que na altura aquilo chamava-se Lugar do Carriço, hoje é Rua da Pisca, e que a vida dele era casa-trabalho, trabalho-casa, porque os meus 2 últimos anos era um turno das 6 às 2. Levantar muito cedo. É que eu tinha que me levantar às 5 horas da manhã para depois apanhar o autocarro às 5h30, às 6 para entrar no trabalho, sair às 2, almoçar às 2h30, 3 horas, para depois descansar e depois ir para o treino. Ou seja, eu valorizei muito isso e depois tive essa oportunidade do contrato que assinei e tive também depois a oportunidade de ser emprestado ao Benfica de Castelo Branco na altura, numa equipa que na altura tinha sido repescada para a segunda Liga, a atual segunda Liga, onde o Vitória não só emprestou o Quimberto, mas também como emprestou vários jogadores, porque o Vitória vinha de uma sequência de uma equipa de sub-23 na altura, que era o Walter Ferreira, que estava à frente dessa equipa, e emprestou muitos jogadores para o Benfica de Castelo Branco, incluindo o treinador aqui de Guimarães, que era o Bernardino Padroto, em que ele foi o nosso treinador, e pronto, foi um ciclo de mudança muito grande, mas mesmo muito grande, porque fui para o interior do país, a 300 e muitos quilómetros de casa. Que não é a mesma coisa de estar lá agora. Não é a mesma coisa. Sinceramente, estamos a falar Castelo Branco, não tem nada a ver com o Castelo Branco de agora. Aquilo é uma cidade completamente diferente do que aquilo que é agora, porque eu já tive a oportunidade de lá ir e já vi que aquilo, o que era há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás. No fim dos jogos vinhas para casa? Não, porque não conta lá, não tinha essa possibilidade. Tem que lá ficar. Não tinha essa possibilidade. Primeiro porque não tinha carta de condução, não tinha carro, estava a começar a minha vida, estava a dar os meus primeiros passos, e ter que fazer uma viagem... Uma cidade desconhecida. E ter que fazer uma viagem de 7 horas, em que tu também não tens autocarros a qualquer altura, e os autocarros que haviam era de Castelo Branco para Braga, não para Guimarães. Havia ali ou seja, muitas coisas que tu, por muito que quisesses estar com a família no fim de semana, não dava, porque além da viagem longa, nós obrigatoriamente tínhamos que ficar ali e seguramente eu acho que nos primeiros 3 meses foi muito difícil. Quando jogas no Benfica, no Vitória e no Sporting, naqueles estágios que tu tinhas que fazer, tu lembravas-te quando estavas em Castelo Branco? Sabes que essa fase da vida nós nunca podemos esquecer. É das melhores fases da vida que nós temos, porque estamos a falar de clubes completamente diferentes, cidades completamente diferentes. Não podemos comparar Lisboa com Castelo Branco, não podemos comparar... Agora não. Não podemos sempre diferenciar, há uma diferença muito grande de Lisboa para Castelo Branco, independentemente se Castelo Branco evoluiu muito, ou de Guimarães para Castelo Branco na altura. Logicamente que tu, quando vais buscar um bocadinho das tuas memórias e daquilo que eu passei em Castelo Branco, vou-te dizer que foram 2 anos altamente felizes, porque eu consegui conciliar, ou seja, aquilo que eu nunca tinha vivenciado,
na altura, que era sair de Guimarães para Castelo Branco e depois ter que me adaptar a uma cidade longe de tudo e de todos, ok? Não era só de Guimarães, estava longe de tudo e de todos, e eu tive que me adaptar para perceber também, porque Castelo Branco, nós costumamos dizer, Castelo Branco só havia 2 estações naquela altura, que era inverno e verão. Ou seja, muito calor de verão e muito frio de inverno. Aquilo não existia outono e primavera. Agora é que está tudo mudado, o clima. Mas, de qualquer forma, na altura era mais ou menos isto. Ou seja, foi uma vivência muito, mas muito gratificante. Não só pelas pessoas que conheci, não só pelos colegas que lá tive, mas, acima de tudo, também porque tive gente aqui de Guimarães que também, nos momentos mais difíceis, soubemos nos juntar para nos apoiar uns aos outros. Temeste-se alguma vez, em Castelo Branco, que o teu futuro no Vitória poderia ser uma miragem? Olha, Adriano, eu posso te dizer que no meu primeiro ano, quando saí dos Júniores para o Castelo Branco, eu já disse isso ao Pedroto. Eu fui, na altura nós só podíamos equipar 16, e eu fui 17 vezes 17º. Estavas com a pontaria? 17 vezes, ou seja, praticamente uma volta do campeonato em que fiquei sempre de fora. Era fácil para o Pedroto chegar, é o miúdo que fica de fora. Mas o miúdo que ficava de fora era o miúdo que tinha, de semana para semana, cada vez mais força para inverter a situação. Eu nunca fazia passar isso para ele. A minha forma de passar as coisas para ele era chegar, continuar a trabalhar da mesma forma, da mesma maneira, sempre com a convicção que iria conseguir. Okay? Porque nesse ano o Benfica de Castelo Branco chegou a fazer uma época fantástica. Tivemos ali quase a subir divisão, neste caso para a Primeira Liga. Só não subimos na altura por mera infelicidade, mas de qualquer forma lembro-me muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, daquelas 17 vezes que eu fiquei de fora, e só fiz os últimos 5 jogos. Não foi fácil para mim, foi um ano muito difícil, um ano de muito sofrimento, mas de querer e de vontade. E esses 5 jogos bastou para as pessoas terem uma perfeita noção daquilo que poderia ter no próximo ano. Neste caso, podia esperar do quê? Neste ano, no próximo ano, o Benfica de Castelo Branco, embora eu estivesse contratualizado pelo Vitória e não sabia qual seria o meu futuro, mas também sabia que ali tinha uma oportunidade, porque a maior parte daqueles jogadores depois, na altura, saíram todos. O Bernardino Pedroto também saiu no final desse ano, e eu, com esses 5 jogos, deu-me alguma bagagem para eles perceber que estavam ali perante algum jogador diferenciado dos outros. Queria alguma coisa. Exatamente. E pronto, e a partir do momento em que eu tenho que retornar, neste caso, voltar ao Vitória, o Vitória fez o seu papel. Como eu tinha jogado muito pouco nesse ano, mais uma vez foi solicitado o empréstimo do Benfica de Castelo Branco à minha pessoa, e eu, claro, em vez de estar um ano parado, porque o Vitória também não pediu o meu regresso, tive que me tornar outra vez a fazer a vida, estar outra vez longe de casa e fazer uma segunda época em que fui considerado só e simplesmente o melhor lateral esquerdo da segunda Liga, naquele ano. Ok, mais uma etapa, vens para o Vitória. Depois daqueles anos sabáticos em Castelo Branco, e tu chegas aqui já moldado, já com outra capacidade. E quando chegas ao Vitória começas a ser a opção. Já és verdadeiramente jogador de Vitória. Já jogas na equipa principal de Vitória. Como é que foram esses anos em que tu tinhas uma equipa maravilhosa, com o Marinho Pérez, com essas coisas todas, que deu nessas épocas grandes alegrias aos vitorianos, e tu, que és cresce humilde, não convém separar as coisas, sentes de maneira diferente, não é verdade? Sim, sem dúvida. Eu acho que para mim foi um orgulho enorme. A partir do momento em que eu fiz a época que fiz no meu segundo ano em Castelo Branco, e o Vitória depois pede o meu regresso. Mais concretamente, podemos dizer, porque o Vitória andava à procura de algum lateral, ou lateral direito, ou lateral esquerdo, algum lateral, e esse mesmo pedido
é feito por alguém que teve a capacidade e a visão de ver que ali também que haveria algo diferente naquele jogador. E essa pessoa foi Ricardo Pimenta Machado. Ok, na altura foi Dr. Pimenta Machado que fez com que eu fiz o contrato, e nessa altura, porque o Vitória e Pimenta Machado andavam à procura de alguém, e Ricardo Pimenta Machado, tens que lhe perguntar o porquê, as razões, solicitou, porque então, não andamos aqui à procura de um lateral, se temos aqui um dos melhores laterais que pode representar o Vitória, e é jogador de Vitória. Essas foram as palavras de Ricardo Pimenta Machado, e na altura ele acertou em cheio, porque eu chego ao Vitória de Marinho Pérez, com uma equipa de jogadores conceituados, desde o falecido Jesus, o Nando, lateral direito, tínhamos o falecido Basílio, Germano, Matias, Tofik, Ziad, Paulo Bento, Pedro Barbosa, Aqui Machado, Var Tanta, o Dan. Era uma equipa de estrelas, no fundo, e que eu tenho essa oportunidade de entrar, de ir para estágio, porque eu não sabia que ia fazer parte do plantel, mas o segredo disto tudo está no trabalho e naquilo que poderia acontecer naquela célebre pré-época em Vidago com Marinho Pérez, né? E pronto, e aquela pré-época deu alguma coisa para... Deu para perceber que Marinho Pérez iria tomar uma posição relativamente a mim, que era fazer parte do plantel, mas para orgulho, acima de tudo, do meu falecido pai, foi chegar à primeira jornada e destornar, que é mesmo assim, jogadores carismáticos, como foi o Nando, como era o Kim Machado, que poderia fazer aquela posição, como era o Basílio, que poderia fazer aquela posição, e no primeiro jogo com o Beira-Mar, eu ser o escolhido para lateral direito e ser o melhor jogador em campo nesse dia. Ok, como é que era trabalhar com o Marinho Pérez? E quem era o Marinho Pérez? Olha, eu acho que aquela segunda passagem do Marinho Pérez pelo Vitória foi uma passagem já diferente, porque nós sabemos que na altura Marinho Pérez, na sua primeira passagem, tinha um braço direito que era Paulo Autório. que era uma pessoa que já via o futebol de outra forma e de outra maneira, que era um conselheiro, que era um confidente, acima de tudo, e uma ajuda muito grande de Marinho Pérez. Independentemente daquilo, a sua figura, mas Paulo Autório era muito importante nessa estrutura. E nessa segunda vez que Marinho Pérez regressa ao Vitória, já não vem com Paulo Autório, já vem com outra equipa técnica diferente, e pronto, já teve mais dificuldades aí assim. Mas a figura em si, Marinho Pérez, era uma figura carismática, era uma figura que alegre, acima de tudo, amigo do amigo. Conseguimos separar o técnico do futebol com o homem Marinho Pérez? Sim, sem dúvida. Eu lembro muito bem no último dia de estágio em Vidago, em que ele, a forma dele estar na vida, a forma dele olhar para o jogador era de uma forma tão humilde, ou seja, tão séria, que ele mandou, suspendeu o último treino, mandou vir bastante carne, bastante cerveja, para a gente acabar o estágio com uma festa dessas, porque Marinho Pérez transportava também essa alegria de podermos também dar-nos essa confiança que ele tinha. É importante olhar para o jogador, não olhando só para aquilo que é o tático e o técnico, dá-lhe também um pouco de carinho, dá-lhe também conforto, dá-lhe, sei lá, se calhar em momentos importantes, dar-lhe aquele abraço reconfortante que faz com que ele seja melhor jogador no futuro. Isso não tenho a menor dúvida. E eu hoje também posso dizer isto, também enquanto treinador de futebol. Nós hoje, mais do que até que ser treinadores de futebol, temos de ser um bom condutor de homens. Ou seja, eu costumo dizer sempre, à frente do treinador tem que ir o homem. E nós temos que saber lidar. E o Marinho Pérez era isso? Era. O Marinho Pérez, antes, ou seja, o Marinho Pérez
nós não olhávamos para o treinador Marinho Pérez, mas à frente do treinador ia sempre o homem. E Marinho Pérez, nesse aspecto, não era um homem, era um homem com H, não era um homem, era um grande homem com H grande. Com H grande, porque posso dizer isto, porque não por ele me ter lançado na primeira equipa do Vitória, mas acima de tudo pela forma dele viver o futebol, pela alegria que ele transportava, independentemente do seu déficit nessa segunda passagem pelo Vitória, mas de qualquer forma, Marinho Pérez era um homem à parte um homem de alegria, de saber falar com os jogadores, porque também o seu passado como jogador e a qualidade que ele tinha, sabia como é que haveria de lidar com situações, ou determinadas situações, ou muitas situações que pudesse aparecer. Por isso é aconselhável hoje não dizer só que sou treinador de futebol. Nós temos que ser algo mais para ser hoje treinadores de futebol. Para fazer a diferença. Nitidamente. Ok, explica-me lá, porque tu é que vais explicar, porque eu não consigo explicar, o miúdo que trabalhava das 6 às 2, que nem ia assinar contrato pelo Vitória, que é o Pimenta Machado, que tem uma visão e vê que estamos ali perante o jogador, que depois tem que ir para Castelo Branco e depois que regressa para Guimarães, e depois dessa fase de trabalhador, passado 5, 6 anos, recebes um convite do Sporting. Como é que isso é recebido, Kim? E como é que é tu ires para Lisboa? Se Castelo Branco há uma diferença, mas é uma diferença diferente de ir para Lisboa, para a capital, um miúdo que vai para uma terra completamente diferente. Como é que tu recebes o convite do Sporting e como é que tu te adaptaste à capital? Deixa-me te dizer outra coisa. Eu já te respondo à tua pergunta, mas deixa-me te dizer que isto é tudo muito bonito. Foram 5 anos no Vitória, 5 anos ao mais alto nível, 3 dos quais como capitão, mas de qualquer forma lembrar-te que no meu primeiro jogo, enquanto Marinho Pérez treinador, eu fiz o meu primeiro jogo aqui com o Beira-Mar, e nesse mesmo dia, eu e o Pedro Barbosa tivemos que nos apresentar no quartel para ir à tropa. Entendes? E isto foi marcante também para mim, porque foi mais uma dificuldade. E foste para onde, Kim? Eu fui para Carregueira, Sintra. Não é? E o Pedro ficou aqui no Porto. Mas o mais difícil disto tudo é que foi mais eu tive que contornar mais uma vez uma dificuldade da minha vida, porque, quer dizer, jogo no Vitória, tenho a oportunidade de jogar na primeira equipa do Vitória. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Sou a primeira vez titular. Faço um grande jogo. Sou o melhor jogador em campo. E nesse mesmo dia tenho que ir para Sintra. Agora pensa, uma semana sem treinos e a ser convocado. No jogo seguinte já não pude jogar, porque as coisas também, andei ali 2 meses praticamente a perder tempo. Não é perder tempo. Era o serviço militar e nós tínhamos que cumprir com essas regras, não é? Até a altura em que o serviço militar depois se disponibilizou e me libertou para fazer aquilo que eu tinha habilidade para fazer, que era jogar futebol. E só a partir daí é que as coisas depois começaram outra vez a engrenar, porque não foi fácil esse meu primeiro ano aqui com o Marinho Pérez, também ou seja, contornar estes problemas todos, não só eu como o Pedro, mas foi muito difícil. E recebes o convite do Sporting? E recebo esse convite do Sporting um ano antes do meu contrato findar aqui no Vitória. Ok? E um ano antes de findar o contrato aqui do Vitória... Negociações difíceis? Tens que perceber uma coisa. Santos da casa não fazem milagres. Neste caso eu nasci em Creixemil, formei-me aqui no Vitória e normalmente se tiver que... não é prejudicar, mas se tiver que olhar para este e olhar para aquele, vamos diferenciar este daquele, porque este é um santo da casa e o santo da casa não fazem milagres, e tu sabes onde é que eu quero chegar. E eu quero-te dizer o que é com isto, para não me perder. Eu tenho esse convite do Sporting e um ano antes o Pimenta Machado, o Dr. Pimenta Machado, começa-me a chamar no início da época. A moldar-me. Epá, não sei o que não sei o que mais, sei que estás a pensar fazer uma casa, ou queres fazer isto, fazer aquilo, e ele,
chamava-me lá acima, era assim, pega lá um chequezinho, vai já à entrada, agora para este. Eu, todo contente, esfregava as mãos, tudo bem, eu nem sabia o que é que estava a passar, não é? Ok, tudo bem, porque não tinha empresário na altura. Não tive Não havia e nunca empresário. tive. Pronto. Não, mas já havia na altura. Meia dúzia deles, Havia, sim, senhor, havia o Paulo Barbosa, havia o José Veiga, o Jorge Manuel Mendes, depois o Jorge Mendes aparece mais tarde um bocadinho, mas ainda no meu tempo, mas de qualquer forma, ele não era. No início da época. Mais um cheque para as Passar telhas. 3 meses assim, exatamente, e ele, pega lá, não sei. Eu começo aquilo a esfregar as mãos e pronto, e começo realmente a fazer o tal investimento que ele me tinha pedido. Ok, tudo bem. E pronto, e durante esse ano foram quase o ano todo com mais um ano de contrato, ou seja, eu comecei o ano com o ano para cumprir e mais um ano de contrato, ou seja, faltavam 2 anos. E ele, pronto, estava-me sempre a presentear com essas coisas, tudo bem, ok, tudo bem. E eu cheguei no final da época e ele diz, olha, pronto, agora a partir de agora estás vendido, vais ser vendido ao Sporting. Eu, ok, tudo bem. Mas, Presidente, mas não, já está, já fiz tudo, já tratei de tudo, tu agora só tens é que pegar nas tuas coisas e eu, mas já fez tudo, como assim? Explique-me lá. Não, já está tudo acertado, teu ordenado. Não, Presidente, vamos aqui separar as coisas. Você, o que tiver relativamente a clube entre clube, você resolva. Deixa o contrato para mim. O contrato eu resolvo. Eu já tratei tudo. Não, Presidente, vamos fazer assim. Você resolve com o Sporting que tem para resolver e deixa o resto comigo. Ou com alguém da minha confiança para resolver isto. E ele, meio como aquela coisa dele, meio aziado, lá fomos nós tratar disso. E pronto, e na altura as coisas não estavam bem delineadas. Como tu querias. Exatamente, porque aquilo estava tudo feito à maneira dele, era tudo para o eu e não para o nós. Para o nós. E pronto, aquilo foi difícil porque na altura eu não tive a oportunidade só para ir para o Sporting, como tive a oportunidade de ir para o Benfica. A única diferença era que eu fui formado, sou de Guimarães, tenho muito orgulho de ser Do Vitória. do Vitória. Mas, acima de tudo, eu também tinha responsabilidades de vida, e porque o futebol isto é uma curta carreira, e nós temos que olhar também para aquilo que é a nossa vida. E eu também tinha na altura, quando saí do Vitória para o Sporting, tinha o Benfica. Só que o Benfica queria que eu fizesse mais um ano no Vitória para sair a custo zero, e o Sporting na altura já pagava uma boa indemnização ao Vitória, e eu até posso dizer que foi que aquela bancada que está atrás, não a bancada do nosso amigo e falecido Neno, mas aquela que está por trás da baliza, onde estão os adeptos adversários, posso dizer que fui eu que podemos pôr lá a bancada aqui em Berto. Exatamente, pode pôr, o documento abastado, pode lá pôr a bancada aqui em Berto, lá à vontade. Mas pronto, mas eu também tive que ser acima de tudo muito correto comigo mesmo, muito correto com as pessoas que me ajudaram, muito correto com o clube. Eu não poderia, nunca deveria tomar a iniciativa de não esperar mais um ano e vou para o Benfica e só olhar para mim. Não olhei para mim, olhei acima de tudo para aquilo que o Vitória me deu, para tudo o que envolve o Vitória, que isto também é muito importante, porque eu não posso dizer só, é aqueles que dizem que eu sou do Vitória, eu sou mesmo do Vitória. Eu gosto do Vitória. Eu nasci aqui em Guimarães, mais concretamente em Careixo-Mil, mas eu gosto do Vitória. Algumas pessoas podem pensar o contrário, mas eu gosto do Vitória. E a partir do momento em que tenho essa possibilidade, eu digo logo que sim, ou seja, resolvendo a questão salarial com o Sporting, nem olhei para trás e tinha que abdicar, independentemente de todos os valores que estavam em cima da mesa, tinha que abdicar, poder-me dar o céu e a terra, porque não queria passar por cima daquilo que o Vitória me deu, porque eu não gosto de cuspir no prato onde comi, e o Vitória deu-me muito. Eu dei muito ao Vitória, mas o Vitória também me deu muito, e como me deu muito, eu tive que optar por essa situação do... Pegas a mala e vais tu, cheio de ilusões. Normalíssimo, porque estamos a falar, trocamos um clube como a Vitória para jogar num patamar mais acima, naqueles ditos que acima do Vitória só há três clubes.
neste momento, hoje podem dizer de outra forma, de outra maneira. E sabes muito bem aquilo que eu quero falar. Querem meter lá outros? Exato, querem lá meter outro. Querem lá meter outro. Mas, de qualquer forma, acima do Vitória vem o Sporting, o Benfica e o Porto. Naquela altura era assim. Hoje pode não ser assim, mas naquela altura era assim. Isso, havia só aqueles 4 clubes. Ou seja, havia só aqueles 3 clubes onde eu poderia sair. Ou era para aqueles 3 ou para o estrangeiro. Só te faltou jogar no Porto. Pronto, mas também não tive essa sorte. Essa sorte, já me sinto muito realizado por aquilo que eu fiz, acima de tudo, através do Vitória. O Vitória depois para o Sporting, o Sporting para o Benfica. Não ficaste surpreendido quando jogavas no Sporting de ser contratado pelo Benfica? Naquela altura, queria um bocado de confusionamento do adepto, não queria? Queria porque tu, a partir do momento em que tens um clube em que tu tens o teu contrato a findar e essa mesma, não tens nenhuma proposta de renovação para o fazer, aparece uma situação como a do Benfica, quer dizer, estás a trocar um clube grande por outro grande, é só a segunda circular é praticamente a mesma, os estádios ficam na mesma avenida, na mesma estrada. É só mudar para o outro lado. É só mudar para o outro lado. Por isso, a partir do momento em que aparece essa oportunidade, logicamente, nem olhei para trás. Já estavas adaptado à cidade, já estavas adaptado... Nem olhei para trás. Foram tempos muito bons em Lisboa, realmente, e que eu tive o privilégio e o orgulho de sair aqui do Vitória e trocar o Vitória por um clube... ditamente e supostamente maior que o Vitória. Ninguém pode acabar a tua história, ninguém pode apagar da tua história aquilo que foi a tua passagem pelo Sporting e pelo Vitória e pelo Benfica. Como eu já disse antes, 3 clubes importantes. Regressando um pouco ao Vitória, onde tu nasceste como jogador, que recordação é que tu tens mais marcante deste clube que é o teu? O jogo que está mais na memória aqui. O craque que nunca vais esquecer. O treinador que para ti foi... Eu tive tantos... Eu poderia... Tens tanto, é fácil responder. Eu nomear aqui... Treinadores eu gosto muito. Eu aprendi muito com todos eles. Desde o Marinho Pérez, o meu primeiro treinador. Desde o aquele Cero, treinador de Barbas, que se chamava o Velho do Rio. Sabes de quem eu estou a falar? O treinador de Barbas? Que se chamava o Velho do Rio. Era uma novela que na altura, que era o Pantanal. Quem é que não estou? Era o Quinito. Pois esse. Esse não era treinador, esse era mágico, não é? Esse era... Pronto, mas e também tinha... Então conta-nos uma história do Quinito, que não sou. Quinito. Eu vou-te dizer, Quinito tinha uma forma de estar no futebol diferente de todos os outros. Que era o quê? O Quinito chegava e dizia assim, eu assim que escolher o meu 11, é aquele 11 e os outros que se amanhem. Ou seja, independentemente se aquele jogador joga bem ou mal, eu vou insistir nisto. Porque o Quinito vinha com aquela filosofia que era do Porto, que era o Gomes e mais 10. Ok? Quando ele chegou ao Porto, é o Gomes e mais 10. Tinha essas frases assim, meias amalucadas, e nós... No início da época, com o Quinito, vamos fazer ali um treino a Moreira de Cónegos, e o Quinito vem-nos dizer, eu tenho uma forma de trabalhar em que eu, assim que escolher o meu 11, esse 11 é sagrado. É sagradinho, e só se acontecer alguma coisa, neste caso, ou lesões, ou castigos, é que eu vou olhar para os outros, mas... O Quinito tinha uma forma de estar diferente, ou seja, ele era muito inteligente. E depois também tinha um homem que era o braço direito dele, que era uma pessoa 5 estrelas, que era o Sem Ribeiro. 5 estrelas, que era o auxiliar dele, que era o confidente dele, e nós não podíamos faltar ao respeito a toda a gente, mas àquele senhor nunca. Ok? E se dessemos um passo maior que a perna relativamente ao Sem Ribeiro, ele punha os pontos nos is. Mas o Quinito, pronto, nesse célebre treino com o Moreira, ele começou a ver as coisas de outra forma, de outra maneira, porque foram mesmo os próprios jogadores a que lhe fizeram mudar um bocadinho o chip dele.
o chip dele, que o chip dele só estava virado para ali, para aqueles 11, e aqueles 11 é aqueles 11, não. E nós aí conseguimos moldar um bocadinho o Quinito, não à maneira daquilo que era o plantel, mas ele também perceber que não poderia ser da forma como ele estava a idealizar, mas que o Vitória tinha acima de tudo um grande plantel e que ele poderia olhar para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás, que poderia meter que qualquer um poderia ser uma mais-valia para resolver qualquer problema que ele necessitasse para inserir na equipa. E pronto, e nós fizemos-lhe ver isso e o Quinito realmente depois moldou-se para melhor, porque depois também ele a partir daí começou a ver as coisas de outra forma e de outra maneira e pronto, e foi a época que nós fizemos nesse ano, se não me engano foi um quarto lugar que conseguimos. Conseguimos o objetivo, que era a Liga, não era na Taça, é a Taça UEFA, que agora é a Liga Europa. É só ouvir a Taça UEFA. Exatamente, e nós conseguimos o objetivo. E poderíamos também estar aqui a falar de outras pessoas, como o Jaime. O Jaime também foi uma pessoa muito importante, também à maneira dele, mais na raça, mais no querer, mais aquela coisa do grito dele, mas que fez aqui também praticamente um terceiro lugar, ou seja, estamos a falar de épocas diferentes, treinadores diferentes, treinadores com escolas completamente diferentes, o Quinito de uma forma mais gentleman, mais soft, e o Jaime de outra forma, de outra escola, porque já tinha passado pelo Porto, já tinha passado pelo Sporting, já sabia o que era e como é que poderia fazer à maneira dele e moldar a equipa à maneira dele, que era na raça, na vontade e no querer. A qualidade ela existe, ele sabe que tem qualidade, mas se na qualidade ele conseguir incutir aquela raça, aquela vontade, aquele querer, estávamos no caminho certo. E Jean Pacheco também diferenciava-se por causa disso. Ou seja, fazia com que as equipas dele, além da qualidade que nós já tínhamos, fazia com que as equipas cada vez mais se aproximasse ao estilo de jogo que ele gostava de incutir na equipa dele. Ok, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. O tempo não nos permite estarmos aqui mais tempo. Só uma curiosidade, espero não estar enganado. O Vitória na próxima eliminatória da Taça de Portugal vai a Elvas. Já lá fostes? Não. Jogar pela Vitória? Não. Na altura não, ainda não estava no... Mas isto para te perguntar o quê? A festa da Taça obrigatoriamente traz adeptos, traz emoção. Jogar em Elvas para este Vitória é um bocado descabido. Ou seja, é o sorteio. No fundo foi o sorteio que saiu. Já estava emparelhado que se não era o Elvas, era o Varzim. O teu Varzim, era onde eu queria Exatamente. chegar. Era mais fácil. Pois. Era mais fácil. Eu queria pegar para aí. Era mais fácil se as coisas tivessem acontecido dessa forma, dessa maneira. Estamos a falar de equipas de escalões inferiores, onde o Vitória obrigatoriamente tem que se preparar para ganhar esse jogo, porque o Elvas já vem eliminou o Marco, eliminou o Torriense e eliminou agora o Varzim. Precisamente para falarmos a tua carreira, foi Vitória, Benfica, estávamos aqui a marcar vincadamente Benfica, Sporting e Vitória, mas passas pelo Varzim, passas pelo Santa Clara, estás no Vizela, clubes de menor dimensão. Como é que foi tu adaptar-te a estes clubes, vindo de clubes com outra dimensão? Foi fácil, difícil? Como é que lidaste com isso? Não, sabes que nós, a partir do momento em que saímos de determinados patamares, temos que encarar os outros clubes como se estivéssemos a jogar sempre nesses grandes clubes. Eu, pelo menos, olhava as coisas e via as coisas dessa forma, dessa maneira. O grande exemplo que eu te posso dar é que eu acabei no Vizela, joguei 5 anos no Vizela, parece que não, mas foram 5 anos no Vizela, e o meu último ano, de 38 para 39 anos, eu fiz ver a tudo e a todos, eu fiz os jogos todos, fiz os treinos todos, nesse ano, e para te dizer que era um objetivo que eu tinha que o fazer, ou seja, incutir em mim mesmo
porque nós depois, a partir do momento em que nós estamos num patamar elevadíssimo, desde o Vitória, desde o Sporting, desde o Benfica, e depois começamos a descer, quando estamos a nossa carreira entra naquela fase descendente, o que é muito normal, o que é muito normal, nós temos que nos adaptar e temos que criar objetivos. Epá, fazer com que estamos sempre com os nossos níveis ao mais alto, de forma que para onde a gente passa, que ninguém... Eu, pelo menos, falo por mim. Eu não gosto que, por onde passei, não há nenhuma das equipas me podem apontar o dedo, porque a minha responsabilidade, o meu profissionalismo, independentemente dos patamares que depois, da nossa curva descendente, tive, ninguém pode apontar nada, que até o último ano, no meu último ano de Vizela, nós descemos na secretaria. Por causa daquele apito dourado, foi o Vizela, foi o Gondomar, foi as únicas equipas que desceram. Os outros não desceram, nós descemos. E eu joguei um ano no Campeonato de Portugal, e pronto, foi quando eu findei a carreira, porque não foi fácil para mim esse ano, porque por onde passava toda a gente conhecia o Quimberto e pronto, pensavam que eu estava ali a arrastar, não me estava ali a arrastar. Independentemente com 38 para 39 anos, não, eu estava, acima de tudo, a desfrutar e a mostrar a minha qualidade ainda com 38 para 39, exatamente, ainda com 38, 39 para jogar. E aquilo que mais me orgulho é que hoje ainda tenho essa vontade de jogar futebol, tenho um orgulho imenso de dizer, eu enquanto ex-jogador do Vitória, tenho um orgulho imenso de dizer que jogo na equipa dos veteranos do Vitória. Não é nas lendas que é diferente, ok? As lendas é só para determinados eventos. Jogo na equipa dos veteranos do Vitória, que é diferente. Não é para qualquer um, é para quem quer. Muitos podem ir. Dedicação. Exatamente, dedicação, querer. Epá, é um orgulho. É um orgulho. Para mim é um orgulho. E se vais-me dizer, se nos veteranos da Vitória, se tem lá muita gente conhecida, não tem. Tenho o Zé Soeiro, tenho o Miguel, tenho o Madureira, que agora são muito poucos todos. Tenho o Tito, mas aparece o Paulinho Cascavel. De vez em quando. De vez em quando pode. Mas vou-te dizer, mas para mim é o que me faz com que eu me sinta sempre muito orgulho na camisola que visto, independentemente da idade, de 53 anos, mas quando lá vou, é como se tivesse... Um jovem. É como se tivesse 20. Não, é um orgulho imenso. Não há problemas, a bola ela vem presente para quem sabe. Se fosse por teus pés, não saía, assim dos meus, mas já ia dominar. Ok, o nosso tempo chegou ao fim, uma conversa com história, de um homem que tem muita história, já o fui dizendo no início e que é bom reforçar, não é fácil para ninguém jogar no Vitória, no Sporting e no Benfica. Tu fizeste isso, por isso estás de parabéns, uma carreira linda e bonita que tu tiveste. Agradeço-te imenso a disponibilidade, porque é uma rádio inquieta, com o patrocínio do Jorge, o restaurante em Faf. Obrigado, Adriano.